E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar um artigo que me deixou bem curioso: o amor como mandamento supremo, uma jornada de transformação pessoal e coletiva. O título é meio dramático, né? Parece até nome de novela. Mas falando sério, o tema aqui é muito importante. A gente vai se aprofundar nos ensinamentos de Jesus sobre amar a Deus e ao próximo, e como isso pode transformar a gente e a sociedade. É isso aí. E o legal é que o artigo não fica só na teoria, sabe? Ele vai além, nos leva numa jornada mesmo. Começa explicando os princípios básicos, depois mostra os desafios de colocar o amor em prática no dia a dia e, por fim, explora o poder transformador que o amor tem, tanto pra gente individualmente quanto pra sociedade como um todo. Gostei dessa ideia de jornada. Mas me diz uma coisa, qual é a grande mensagem do artigo? O que ele quer nos mostrar? A grande sacada, como o título já diz, é que o amor é um mandamento supremo. E o artigo vai destrinchar essa ideia, mostrando como o amor a Deus e ao próximo estão interligados. E como essa ligação pode, revolucionar a nossa vida. Entendi. Não adianta só falar que ama a Deus se você trata mal as pessoas ao seu redor, né? Exato. O artigo questiona esse amor a Deus só na teoria, sabe? Ele nos desafia a colocar o amor em prática, a transformar esse sentimento em ações no dia a dia. Legal. Mas como ele faz isso? Através de exemplos. Histórias. Ele usa a estrutura dos 2 maiores mandamentos. Ué. Amar a Deus e ao próximo. É como se esses mandamentos fossem um guia para essa jornada. Primeiro, ele explica o significado de cada um e como eles se conectam. Depois, ele mostra os desafios de viver esse amor na prática, usando a história do jovem rico como exemplo. E no final, ele explora o poder transformador do amor incondicional, tanto individualmente quanto coletivamente. A história do jovem rico, né? Essa eu lembro vagamente. Me explica de novo. Imagina a cena. Um cara rico, que aparentemente seguia todos os mandamentos, chega para Jesus querendo saber o que faltava para ele alcançar a vida eterna. E Jesus, direto ao ponto, manda a real. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois, vem, segue-me. Nossa! Que resposta direta, né? E o que o cara fez? O cara ficou triste e foi embora. Apegado aos bens materiais, ele não conseguiu abrir mão de tudo para seguir Jesus. E qual a lição que a gente tira disso? Que para seguir Jesus a gente precisa ser pobre. Não é bem assim. O artigo usa essa história para mostrar como o apego, seja bens materiais, a ideias ou qualquer outra coisa, pode ser um obstáculo para a gente viver o amor plenamente. O problema do jovem rico não era a riqueza em si, mas o apego a ela. Faz sentido. Era. É como se a gente fosse preso a essas coisas e não conseguisse se doar por completo, né? É isso aí. E o artigo nos convida a refletir sobre quais são os nossos apegos, o que está nos impedindo de viver o amor em sua plenitude. Nossa, já tô começando a me questionar aqui. Mas e aí o artigo dá algum caminho para a gente superar esses obstáculos? Sim. Ele fala da importância da autorreflexão, do arrependimento e da renovação espiritual. É olhar para dentro, reconhecer as falhas, pedir perdão e buscar uma reconexão com Deus. É um processo bem pessoal, né? Cada um faz a sua parte. Exatamente. Mas o artigo também destaca a importância da comunidade nesse processo. A gente precisa se cercar de pessoas que compartilhem os mesmos valores, que nos inspirem a trilhar o caminho do amor. Ter amigos que te incentivam a ser uma pessoa melhor, né? Isso aí. A comunidade nos fortalece e nos ajuda a colocar o amor em prática. Mas, na prática, como a gente pode viver esse amor no dia a dia? O artigo dá alguma dica. Sim, várias. Ele fala sobre a importância de dedicar tempo para refletir sobre como amar, ajudar alguém em necessidade, escrever uma carta de perdão, participar de um projeto de voluntariado. Escrever uma carta de perdão. Pra quê? É um exercício poderoso de desapego e cura interior. Muitas vezes guardamos mágoas e ressentimentos que nos impedem de amar livremente. Ao escrever a carta, mesmo sem enviar, a gente se liberta desses sentimentos e abre espaço para o perdão e o amor. Interessante. Nunca tinha pensado nisso. E quais são as outras dicas? Ele sugere criar um diário de gratidão, organizar um evento comunitário, doar o que não usamos mais, praticar atos aleatórios de bondade, criar um círculo de amor com amigos, dialogar com empatia sobre temas controversos. Nossa, quanta coisa. É tipo um manual para viver o amor na prática, né? Isso mesmo. E o mais legal é que são ações simples, que a gente pode incorporar no dia a dia sem precisar mudar radicalmente. Gostei. E tem mais alguma coisa importante dessa primeira parte do artigo. Acho importante a gente reforçar que o amor incondicional é a chave para a transformação. É um amor sem limites, sem distinções, que acolhe a todos, e o artigo mostra como esse amor pode mudar a gente por dentro e, consequentemente, mudar o mundo ao nosso redor. É como se fosse um superpoder que a gente tem dentro da gente, mas que precisa ser despertado, né? Exatamente. E o artigo nos dá as ferramentas para isso. Cabe a cada um de nós decidir usar esse poder para transformar a nossa vida e o mundo. Coloca a gente para pensar, né? A gente viu que o amor é a base de tudo, mas também vimos que não é
fácil de colocar em prática. A gente tem que lutar contra os nossos apegos, buscar a reconexão com Deus e se apoiar na comunidade. E o mais importante é que a gente não desista. A jornada do amor é desafiadora, mas vale a pena. E o artigo nos dá um mapa, um guia prático para a gente trilhar esse caminho com mais leveza, com mais coragem, com mais esperança. E aí, o que te tocou mais nessa primeira parte da conversa? O que você leva para sua vida? O que me tocou foi a ênfase na interconexão entre o amor a Deus e o amor ao próximo. É como um ciclo. Um precisa do outro para se completar. A gente só ama a Deus de verdade se amar o próximo e vice-versa. E esse amor precisa ser prático, precisa se manifestar em ações. Eu também fiquei impactado com a história do jovem rico e como ela mostra os nossos próprios apegos. É um convite para a gente refletir sobre o que estamos priorizando na vida e se estamos vivendo o amor com plenitude. E o legal é que o artigo não nos deixa sozinhos nessa reflexão. Ele nos dá ferramentas para superar os obstáculos e trilhar o caminho do amor com mais leveza, com mais coragem, com mais esperança. Verdade. E você que está nos ouvindo, o que achou dessa primeira parte do nosso papo? Qual ponto te chamou mais atenção? Compartilha com a gente nos comentários. E fica ligado que na próxima parte a gente vai se aprofundar na história do jovem rico e entender como o apego pode ser um obstáculo para a vivência plena do amor. E vamos te mostrar como você pode superar esses obstáculos e trilhar o caminho do amor com mais leveza, com mais coragem, com mais esperança. Então até a próxima. E aí, pessoal, voltando à nossa conversa, lembra da história do jovem rico? A gente estava falando sobre ela, né? Ela é tipo um exemplo para entender como o apego pode nos atrapalhar no caminho do amor. É verdade. Me deixou pensando bastante. A gente viu que ele seguia os mandamentos, mas na hora de abrir mão de tudo para seguir Jesus. Travou. Pois é, e o artigo faz a gente pensar o que ele estava realmente apegado. Era só o dinheiro. Ou tinha algo mais, sabe? Mais profundo. Interessante, você acha que pode ter outra coisa? Que tipo de apegos, assim, disfarçados? O texto fala bastante sobre transformação, né? Por dentro e por fora. Então pode ser apego a um estilo de vida, ao status, ao conforto, à segurança que o dinheiro traz. Faz sentido. Às vezes a gente se apega a ideias, crenças, a zona de conforto. E isso impede a gente de se entregar de verdade, né? Totalmente. É como se a gente criasse uma muralha em volta do coração, com medo de se machucar, de perder o controle. E aí o amor fica preso lá dentro sem poder fluir. Nossa, que imagem forte. Mas e aí, como a gente derruba essa muralha? O artigo fala sobre isso. Sim, ele nos convida a trilhar um caminho de desapego, de libertação. A história do jovem rico é tipo um alerta, um sinal de que a gente precisa abrir mão do que nos prende para ter liberdade de verdade. Mas abrir mão de tudo é um passo bem radical, né? Meio assustador, para ser sincero. Calma. Né? Não precisa ser tão radical assim. Desapego não significa necessariamente se desfazer de todos os bens ou mudar de vida completamente. Ufa, menos mal. Mas então o que significa desapegar nesse contexto? Significa, antes de tudo, identificar a que a gente está apegado. O que nos impede de amar livremente. Pode ser uma coisa, uma ideia, uma crença, o que coloca a gente no centro do universo e não Deus. Tá começando a fazer sentido. É como se a gente tivesse uma faxina interna, né? Para ver o que tá ocupando espaço demais no coração. Exatamente. E aí, depois de identificar, a gente precisa ter coragem para abrir mão, para desapegar, para colocar Deus em primeiro lugar. E como a gente faz isso na prática? Tem algum passo a passo? O artigo dá umas dicas bem legais, uma delas é a autorreflexão. É parar, olhar para dentro e se perguntar o que realmente importa para mim? Quais são meus valores? O que me faz feliz de verdade? Nossa, isso parece bem profundo. Me lembra daqueles momentos de crise existencial, sabe? Pode ser. Mas é importante a gente se questionar, se conhecer melhor, para entender nossos apegos e como eles influenciam nossas escolhas. Entendi. É um mergulho no autoconhecimento, né? E o que mais o artigo sugere? Ele também fala da importância da oração, da meditação, da busca por uma conexão mais profunda com Deus. Quando a gente se conecta com a fonte do amor, a gente se fortalece para enfrentar os desafios do desapego. E como a gente sabe se tá apegado a algo? Quais são os sinais? O apego pode se manifestar de várias formas. Pode ser ciúme, possessividade, medo de perder, necessidade de controlar tudo e todos. Dá pra entender? Tipo, quando a gente coloca uma pessoa, um objeto, uma ideia num pedestal e não consegue viver sem aquilo, né? Exatamente. E aí a gente torna dependente daquilo, a nossa felicidade fica condicionada àquilo, e a gente perde a liberdade de amar e ser amado de verdade. Nossa, essa conversa tá me dando vários cliques. Mas, e aí, depois que a gente identifica os apegos, como a gente se liberta deles? O processo de desapego é gradual, exige esforço. É um exercício diário de escolher o amor em vez do medo, da insegurança, da necessidade de controle. É confiar que Deus está no comando e que Ele vai nos guiar pelo melhor caminho. E como essa confiança em Deus nos ajuda a desapegar?
Quando a gente confia em Deus, a gente se entrega aos planos dele, mesmo sem saber exatamente onde eles vão nos levar. Yeah. A gente se liberta da necessidade de controlar tudo e passa a fluir com a vida com mais leveza, com mais paz interior. Sentido. É como se a gente soltasse as rédeas e deixasse Deus guiar. Exato, é abrir mão do ego, do nosso eu controlador e se abrir para a vontade de Deus, para o seu amor. E o que acontece quando a gente consegue desapegar? Quais os benefícios? Quando a gente se liberta dos apegos, a gente experimenta uma liberdade incrível. A gente se sente mais leve, mais feliz, mais conectado com Deus, com as pessoas. Sério. E como essa liberdade aparece na prática? A gente passa a agir com mais amor, compaixão e generosidade. A gente fica mais paciente, tolerante, compreensivo. Nossa, que legal. É como se a gente abrisse espaço no coração para amor fluir, né? Exatamente. E aí a gente passa a ver o mundo de outra forma. A valorizar as coisas simples, a se conectar com a natureza, a apreciar a beleza do presente. Que transformação. E o mais legal é que essa transformação começa dentro da gente, né? Sim. O desapego é um processo individual que exige autoconhecimento, coragem e fé, mas os seus efeitos vão além da gente. Sim. Quando a gente se liberta dos apegos, a gente se torna um canal de amor, de paz, de compaixão para o mundo. A gente irradia essa energia positiva, contagia as pessoas. Nossa, que lindo. É como se nosso desapego inspirasse outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Exatamente. E aí a gente contribui para construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais amoroso. Mas e na prática, como a gente coloca tudo isso em ação, o que a gente pode fazer no dia a dia para trilhar esse caminho de desapego e viver o amor de verdade? O artigo dá várias dicas práticas, como a gente já conversou. Uma delas é começar a praticar a gratidão. Quando a gente agradece pelo que já tem, a gente se liberta da necessidade de ter sempre mais, de buscar felicidade em coisas externas. Verdade. A gratidão é um remédio contra a insatisfação, né? Com certeza. E ela nos ajuda a valorizar as coisas simples da vida, a reconhecer as bênçãos que a gente já tem. O que mais a gente pode fazer? A gente pode praticar a generosidade, doando nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos para ajudar quem precisa. Quando a gente se doa, a gente se liberta do egoísmo e experimenta a alegria de fazer o bem. E como a gente escolhe para quem doar? Qualquer causa serve. Importante que a gente escolha uma causa que toque o nosso coração, que faça sentido pra gente. Pode ser ajudar uma instituição, um projeto social, um vizinho que está passando por dificuldades. Entendi. O importante é que a doação seja de coração, né? Exatamente. E a gente pode fazer isso de várias formas. Doando dinheiro, roupas, alimentos, nosso tempo, nossos talentos. E qual a relação entre generosidade e desapego? Quando a gente se desapega de bens materiais, a gente abre espaço para generosidade. A gente se liberta da necessidade de acumular e passa a compartilhar o que tem com mais alegria e liberdade. Faz sentido. É como se a gente saísse do ciclo do egoísmo e entrasse no ciclo de doação e amor, né? Exatamente. E essa mudança de postura nos transforma por dentro e impacta o mundo positivamente. E o que mais a gente pode fazer para ter mais desapego no dia? A gente pode simplificar a vida, consumindo menos, comprando só o necessário, abrindo mão do excesso de coisas que muitas vezes só ocupam espaço e dão a ilusão de felicidade. Essa parte é desafiadora pra mim. Eu Ah. adoro fazer umas comprinhas. Não entendo o que você quer dizer. É sobre desapegar da necessidade de sempre mais, né? Isso mesmo. É viver com mais consciência, com mais propósito, com mais simplicidade. E essa mudança de estilo de vida nos liberta para viver o que realmente importa. O amor, as relações, as experiências. E como a gente lida com a frustração de abrir mão de algo que a gente gosta? É importante lembrar que desapego não é sofrimento. Pelo contrário, ele nos liberta para a gente experimentar a verdadeira alegria, a paz interior, a liberdade de ser quem a gente é. Mas e quando o apego a uma pessoa, como a gente lida com isso? O apego a uma pessoa pode ser muito doloroso, especialmente quando essa pessoa não corresponde aos nossos sentimentos ou decide se afastar. Nesses casos, é importante buscar ajuda profissional para lidar com a dor da perda e se reconstruir. E como a fé em Deus nos ajuda nesse processo? A fé nos dá força para superar os momentos difíceis, nos conforta na dor e nos guia para um futuro de paz e esperança. Nossa, essa conversa está sendo muito enriquecedora. Mas ainda tem uma dúvida. Como saber se a gente está no caminho certo? Se está conseguindo desapegar de verdade? O caminho do desapego é uma jornada individual, não tem fórmula mágica. O importante é estar atento aos nossos sentimentos, pensamentos e comportamento. Então é tipo uma autoavaliação constante, né? Exatamente. Se a gente se sentir mais leve, mais livre, mais feliz, mais conectado com Deus e com as pessoas, é sinal de que estamos no caminho certo. Gostei dessa. É um bom jeito de medir nosso progresso, né? Com certeza. E é importante ter paciência com a gente mesmo. O processo de desapego é gradual, leva tempo e dedicação. Verdade. É como se a
gente estivesse descascando uma cebola, camada por camada, até chegar no nosso centro, no nosso verdadeiro eu, livre de apegos e pronto para amar e ser amado. Que bela analogia. É exatamente isso. O desapego é um processo de libertação, de autoconhecimento, de cura interior, que nos leva a experimentar a verdadeira felicidade, a paz e o amor. E aí, pessoal? Chegamos na última parte do nosso papo sobre o amor como um mandamento supremo. Já falamos de tanta coisa, né? Vimos que o amor é a base de tudo, que o apego pode nos atrapalhar, e agora a gente vai se aprofundar nesse tal de amor incondicional. Isso aí. E essa parte é de arrepiar, viu? O artigo mostra como o amor incondicional sem limites, sem poréns, pode transformar a gente por completo e ainda impactar o mundo. É incrível. É, no bom sentido, né? Mas me explica melhor. Como esse amor incondicional funciona na prática? Me dá um exemplo. Pensa no amor de mãe, sabe? Aquele amor que aceita o filho como ele é, com defeitos e tudo, que perdoa, que acolhe, que não desiste nunca. É esse tipo de amor que a gente devia ter, não só pelos nossos filhos, mas por todo mundo. Caramba, que difícil. Amar todo mundo assim, incondicionalmente. Parece impossível. É desafiador, com certeza. Mas o artigo mostra que é possível sim, que a gente já tem essa capacidade dentro da gente. A gente só precisa aprender a usar, a cultivar. E como a gente faz isso? Tem algum segredo? O primeiro passo é entender que o amor incondicional não é um sentimento, é uma decisão. É escolher amar o outro independente das suas ações, das suas falhas, das diferenças. Entendi. É como olhar para o outro com os olhos de Deus, né? Vendo a essência, a beleza interior e não só a aparência. Exatamente. E quando a gente faz isso, a gente se liberta do julgamento, da crítica, da necessidade de controlar o outro. A gente simplesmente ama sem esperar nada em troca. Mas e quando a pessoa faz algo que machuca a gente? Como amar incondicionalmente nesse caso? Amar incondicionalmente não significa aceitar tudo, ser passivo. A gente pode e deve se posicionar, dizer não, impor limites, mas sempre com amor, com compaixão, para ajudar o outro a crescer, a evoluir. Então não é sobre ser bonzinho o tempo todo, né? É sobre ter atitudes firmes, mas com amor no coração. Isso aí. É sobre querer o bem do outro, mesmo quando ele erra, mesmo quando decepciona. É sobre ter paciência, compaixão, compreensão. É legal. E como a gente coloca isso em prática? O artigo dá alguma dica? Sim. Ele fala pra gente praticar o perdão, a compaixão, a generosidade, a gratidão, a empatia. São atitudes que alimentam o amor incondicional e ajudam a gente a colocar ele em prática. Mas como perdoar alguém que te machucou muito? Como ter compaixão por quem te fez mal? Perdoar e ter compaixão são processos que exigem tempo, autoconhecimento e às vezes ajuda profissional. Mas o artigo mostra que eles são essenciais pra gente se libertar. Se libertar do quê? Da raiva, do ressentimento, da mágoa, da dor. Perdoando, a gente se liberta do peso do passado e abre espaço para o amor, a paz e a felicidade. Faz sentido. É como se a gente tirasse um peso enorme das costas, né? Exato. A gente passa a caminhar com mais leveza, mais alegria, mais liberdade. E a compaixão, como a gente aprende a sentir a dor do outro. Compaixão é se colocar no lugar do outro, entender os seus sentimentos, as dificuldades, os desafios, e a gente desenvolve essa capacidade através da empatia, da escuta, da observação. Então a gente precisa se conectar com o outro, né? Tentar entender a história dele, o ponto de vista dele. Exatamente. Quando a gente faz isso, a gente se abre para o amor, para a compaixão, para a solidariedade. A gente deixa de ser o santo do universo e passa a enxergar o outro como um irmão, como alguém que merece nosso amor e cuidado. E como a gente coloca essa compaixão em prática no dia a dia? A gente pode ajudar um amigo que está passando por um momento difícil, fazer uma doação para uma instituição de caridade, se voluntariar num projeto social, defender os direitos de quem está sendo injustiçado, lutar por um mundo mais justo e mais humano. Quanta coisa a gente pode fazer, né? O amor incondicional abre um leque enorme de possibilidades. É isso aí. E a transformação começa na gente, mas se espalha para o mundo. Como assim? Quando a gente cultiva o amor incondicional, a gente irradia essa energia positiva para as pessoas. A gente se torna um exemplo, uma inspiração, um farol que ilumina o caminho. Que bonito. É como se a gente fosse uma gotinha de amor caindo no oceano e criando ondas de paz e compaixão, né? É isso mesmo. E o artigo nos convida a ser essa gotinha, a fazer a nossa parte, a acreditar no poder do amor incondicional. E como a gente sabe se está no caminho certo? Se a gente está cultivando esse amor de verdade. A gente sente a paz interior, a alegria de viver, a conexão com Deus e com as pessoas. A gente se sente mais leve, mais livre, mais feliz. Seu mundo também sente, né? Com certeza. Quando a gente cultiva o amor incondicional, a gente transforma a nossa vida e ajuda a construir um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais amoroso. Nossa, que jornada incrível. A gente começou falando dos 2 maiores mandamentos, passamos pelos desafios do apego e chegamos no poder do amor incondicional.
E agora, o que a gente leva dessa conversa? A gente leva a certeza de que o amor é a resposta para tudo. A força que nos impulsiona, a luz que nos guia, o caminho para a felicidade. E a gente tem a responsabilidade de colocar esse amor em prática, né? De fazer a nossa parte para construir um mundo melhor. Isso aí. O artigo nos deu um mapa, um guia, mas a jornada é nossa. Cabe a cada um de nós trilhar o caminho do amor, com coragem, com compaixão, com fé. E aí, o que mais te tocou nesse papo? Conta pra gente nos comentários. E se quiser se aprofundar mais nesse universo do amor, o artigo indica o canal Encher os Olhos, no YouTube. Lá você encontra conteúdo inspirador para alimentar a alma, fortalecer a fé e se conectar com a fonte do amor. E se quiser ajudar esse trabalho a continuar impactando vidas, você pode fazer uma doação. É uma forma de agradecer, de retribuir e participar da construção de um mundo mais amoroso. O importante é sair daqui com o coração cheio de amor, a mente cheia de ideias, a alma cheia de esperança. É sobre deixar o amor nos transformar e nos inspirar a transformar o mundo. Valeu demais pela companhia, pessoal. Esperamos que essa jornada tenha sido tão inspiradora para vocês quanto foi pra gente. E fiquem ligados que a gente volta em breve com mais um papo, explorando novos temas, novas ideias, novas formas de pensar e de viver. Até a próxima!